Olá e sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar porque é que as turbinas eólicas são, bem, tão altas? A resposta está escondida numa força invisível que molda o nosso mundo: o atrito. Hoje vamos perceber como é que a simples fricção entre o ar e a superfície do nosso planeta é, na verdade, a peça-chave para os engenheiros que estão a desenhar os parques eólicos do futuro. O nosso roteiro é simples. Vamos começar com a ideia geral, de onde vem todo o vento, e vamos afunilando até chegarmos à ferramenta específica que os engenheiros usam para prever a sua força. E no fim, claro, vamos ver o impacto que isto tudo tem no mundo real. Vamos a isso? Muito bem, vamos começar pelo início de tudo. De onde é que o vento vem afinal? A resposta se calhar surpreende. Está a uns bons 150 milhões de quilómetros de distância. É isso mesmo. O grande motor por trás de cada brisa, de cada vendaval, é o nosso Sol. É ele que põe toda a nossa atmosfera a mexer. Mas como é que isso acontece exatamente? Ok, vamos ver como é que isto funciona passo a passo. Primeiro, o Sol não aquece o planeta todo por igual. As zonas que ficam mais quentes aquecem o ar que está por cima. Esse ar fica mais leve, sobe e cria uma zona de baixa pressão. Ao mesmo tempo, nas zonas mais frias, o ar está mais denso e desce, criando uma zona de alta pressão. E como a natureza gosta de equilíbrio, o ar começa a deslocar-se das zonas de alta pressão para as de baixa pressão. E esse movimento é o que nós conhecemos como vento. Simples, certo? Bom, se o vento fosse só isto, a vida era fácil. Mas para quem trabalha com energia eólica, o verdadeiro desafio começa quando o vento se aproxima do chão. É aí que ele encontra um obstáculo gigante e invisível. E é aqui que entra um conceito fundamental: a camada limite atmosférica. É nesta zona, que pode ir de umas dezenas a centenas de metros de altura, que o vento encontra resistência. Ele literalmente raspa na superfície da Terra, no chão, nas árvores, nos prédios. Isso muda as regras todas do jogo. E esta comparação mostra perfeitamente a diferença. Lá em cima, na chamada atmosfera livre, o vento é rápido, é suave, é quase perfeito. Mas aqui em baixo, na camada limite, onde nós instalamos as turbinas, a história é completamente diferente. O vento é mais lento, é caótico, é turbulento. E tudo por causa de uma única coisa: o atrito constante com o solo. E claro, este atrito não é igual em todo o lado. A palavra-chave aqui é rugosidade do terreno. Basicamente, é uma medida de quão áspera é a superfície. Uma planície muito lisa, por exemplo, oferece pouca resistência. Mas uma cidade cheia de arranha-céus ou uma floresta densa funcionam como um autêntico travão para o vento. Então, como é que se resolve este problema do atrito? Bem, a resposta está mesmo à nossa frente. É uma das coisas mais óbvias num parque eólico, a altura impressionante das turbinas. E podem ter a certeza de que essa altura não é por acaso. A lógica é muito simples, na verdade. Dentro daquela camada limite, cada metro que subimos é um metro que nos afasta da influência do atrito do solo. E ao subirmos, conseguimos chegar a um vento mais forte, mais constante e, o mais importante de tudo, com muito mais energia para aproveitar. E isto leva-nos ao desafio prático que todos os engenheiros enfrentam. As medições do vento para um novo projeto são feitas perto do chão, talvez a 10 ou 20 metros de altura. Mas a parte da turbina que gera energia, o rotor, vai estar muito mais acima, talvez a 100 metros ou mais. Como é que se consegue saber com certeza? Qual vai ser a velocidade do vento lá em cima, onde realmente conta? Felizmente, a resposta não é um palpite. A resposta está na matemática, mais especificamente numa equação que já é um clássico e que permite extrapolar essa velocidade com uma precisão incrível. É esta fórmula aqui, a lei da potência. Pode parecer assim um bocado assustadora à primeira vista, mas na verdade é a ferramenta que resolve o nosso problema. Com ela, os engenheiros conseguem pegar numa medição de vento feita cá em baixo e prever qual vai ser a velocidade lá no topo da turbina. Ora bem, vamos por partes. O V1 é a velocidade que já conhecemos, a que foi medida em baixo. O H1 e o H2 são as alturas, a da medição e a da turbina. Mas a peça-chave, a variável que muda o jogo todo, é aquele alfa, o expoente no fim. Este é o famoso coeficiente de rugosidade. É um número que representa, na prática, o atrito do terreno. E reparem bem como este coeficiente pode mudar. Sobre o mar calmo, o alfa é muito baixo, à volta de 0,1. Numa planície aberta, já sobe um pouco mais. Mas numa zona com florestas ou numa cidade, pode disparar para 0,4 ou até mais. E este número, que parece tão pequeno, tem um peso gigante no resultado final do cálculo. E agora vamos para as consequências no mundo real. Por que é que há tanta opção com este númerozinho, o tal coeficiente de rugosidade? A resposta, como quase sempre, resume-se a uma coisa: dinheiro. E muito. É que a questão é esta. Um erro mínimo quase insignificante na escolha deste número que parece tão abstrato
pode transformar-se num erro de cálculo de milhões e milhões de euros na produção de energia. Se a rugosidade for subestimada, o projeto pode parecer muito mais rentável no papel do que alguma vez será na realidade, e essa diferença pode ditar o sucesso ou o fracasso financeiro de um investimento que custa centenas de milhões. Portanto, em resumo, tudo começa com o Sol, sim, mas o que realmente interessa para a engenharia eólica é o que acontece cá em baixo, na camada limite, onde o atrito com o chão trava o vento. Para vencer esse atrito, os engenheiros sobem à altura e usam a lei da potência para prever o que vão encontrar. E nessa fórmula, o grande protagonista é um pequeno número que representa a rugosidade do terreno. E isto faz-nos pensar, não é? O atrito do vento, uma força completamente invisível, acaba por definir o design de estruturas com centenas de metros de altura. Fica a pergunta: que outras forças destas, subtis e invisíveis, andam por aí a moldar a tecnologia que usamos todos os dias sem sequer nos darmos conta? É algo em que vale a pena pensar.